Shalom pessoal que vai assistir esse vídeo, né? O pessoal do Ministério Evangelista Caminho de Sião. Estamos aqui com o Marcos e a Luana, diretamente lá de Portugal. Estou muito feliz de receber aqui os tutores da Estivativul, né? Em português. E aqui nós vamos fazer grandes perguntas aqui para eles aqui, para que, né, possamos tirar as dúvidas de quem quer conhecer o que é uma Estivá, né? Até mesmo no contexto judaico-messiânico, tá? Marcos e Luana, é um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Shalom, pastor Kerston, obrigado. Um abraço aí diretamente de Portugal para todo mundo do Ministério Evangelístico a Caminho de Sião, porque esse é o caminho que a gente tem que tomar, o caminho de Sião realmente. É verdade. Glória a Deus. Eu estou muito feliz aqui. Eu convidei, pessoal, o Marcos e a Luana aqui, porque eu sou aluno da Chuvu, né, onde o nosso rabino, o Rabino Shapira, que é o nosso professor que nos dá aula na Yeshivat Chuvu. E o Marcos e a Luana, pessoal, eles representam aí o trabalho da Yeshivat Chuvu em português, não só aqui no Brasil, mas em todos os países de língua portuguesa. E eu quero tirar as dúvidas, né, de algumas pessoas sobre a Chuvu. Eu vou fazer algumas perguntas para eles, né, e eles vão estar respondendo para vocês aqui, tá ok? Marcos, eu vou começar com a pergunta, né, como se fosse um leigo, tá? O que é a Chuvu? Queria que você explicasse junto com a sua esposa aí, né, o que seria uma Yeshivat Chuvu, qual que é a função, qual que é o propósito e o objetivo da Yeshivat Chuvu. Tá? Fiquem à vontade. Tá bem. Então, eu vou começar falando da forma que a gente sempre fala nas entrevistas para os nossos alunos, assim como quando você entrou para a nossa Yeshiva, como outros entraram e começaram os estudos na nossa Yeshiva, a gente fala que, antes de tudo, antes de ser um seminário, falando assim, antes de ser algo acadêmico, ele, antes de tudo, é uma família. Então, a gente enxerga a Chuvu não pelo nível só de conhecimento que a gente vai adquirir, que vai ser necessário a gente adquirir, mas pela vivência, pela aplicação diária daquele conhecimento nas nossas vidas, nas nossas congregações, na nossa família. Então, a gente tem esse conceito muito forte de aprender o caminho, a visão judaica da nossa fé cristã, que seria o que é o equivalente ao ano Aleph, o primeiro ano da Yeshivat Shuvu, mas também aplicar esses conceitos à nossa vida, fazer uma vivência. Você quer falar alguma coisa? É verdade. Eu senti muita diferença em relação a Shuvu, foi exatamente esse o ponto. Não é só conhecimento, não é só estudar e aprender e desenvolver, e cada um no seu canto. É todo mundo realmente junto, como uma família. O relacionamento entre as pessoas é muito importante, precisa haver, não é? Até porque o judaísmo é em comunidade, não é? Então, nós aqui sempre vivemos em comunidade, estamos sempre um apoiando o outro, um ajudando o outro, e isso é muito importante. Realmente engloba uma grande parte da Yeshiva, né? E esse primeiro ano, por exemplo, que é o ano Aleph, é um ano preparatório, é um ano, vamos dizer assim, mais para apresentar um pouco dessa diferença entre judaísmo e cristianismo, essas etapas básicas, não é? Esses fundamentos da fé cristã, porque o cristianismo veio do judaísmo, então ele explica muito bem, faz essa relação entre os dois, como que o cristão deve enxergar o judaísmo, enfim, então, e vai crescendo até chegar no último curso, que é o curso do hebraico, né, esse é do primeiro ano. A Yeshiva, na verdade, é um curso de 4 anos, e esse primeiro ano, ele aborda mais ou menos essa parte. Muito bom, muito bom. Luana e Marcos, muito boa a resposta de vocês. O que um pastor evangélico ele pode encontrar na Yeshivat Shuvu? Por exemplo, às vezes nós temos aqui, o Marcos e Luana, uma coisa que vocês sabem muito bem aqui no Brasil, às vezes acontece uma questão de vários grupos, né, judaicos messiânicos aqui no Brasil, e muitas vezes a pessoa ela entende que estudar com os judeus seria se transformar em judeus, né? A Yeshivat Shuvu, ela ensina sobre isso, ela fala
o gentio ele tem que especificamente se transformar em judeu, se transvestir de judeu? Como que funciona isso, né? Essa questão de relacionamento, né? Teria alguma coisa sobre a identidade? A pessoa ela assume uma identidade única? Como que funciona? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Começa você, Bom, dessa vez. essa questão da identidade realmente é um grande problema que se tem hoje em dia, não é? Porque o cristão, muitas das vezes, quando ele começa a aprender sobre a judaicidade da sua fé, quando ele começa a ter revelações do Eterno a respeito da Torá ou qualquer coisa, e começa a falar para outras pessoas, gera assim um pouco de desconforto em torno aos outros cristãos, não é? Porque eles não sabem, não estão acostumados e começam a pensar que essa pessoa está judaizando. E isso aconteceu também na época dos apóstolos. Na época dos apóstolos tiveram problemas assim também, porque muitos gentios estavam se convertendo a Deus e participavam da sinagoga junto com os judeus, e os judeus também, ninguém sabia como lidar com os gentios que estavam chegando. Então, eles colocavam todos eles para circuncidar e queriam que eles seguissem toda a lei de imediato, e não é bem assim que funciona, né? Em Atos 15, nós temos ali os ensinamentos básicos, as regrinhas básicas, que eles entraram num acordo e falaram, olha, não vamos pôr dificuldades para eles, essa aqui é a regra básica, eles vão começar com essas 4 coisas, e todos os sábados eles vão aprendendo mais e mais, e vão podendo aplicar na sua vida, né? Então, aqui na Chuvu, nós ensinamos que o gentio, ele não é obrigado a fazer todos aqueles procedimentos dos judeus, ele não precisa ser circuncidado, ele não precisa se tornar judeu, até porque existe o judeu, existe uma regra para ser judeu, não basta você, muitas pessoas hoje fazem DNA, descobrem, olha aí, eu sou descendente de judeu, pronto, então já começa a achar que é judeu, começa a seguir um judaísmo messiânico, que encontra na internet muitos e muitos mestres por aí, e aí acha que virou judeu só por causa disso. E não é verdade, não é? Existe uma regra estabelecida de quem é judeu. Então, não basta ter DNA judeu, não basta ter um certificado da congregação, da comunidade de Lisboa, dizendo que você é judeu. Isso não significa nada em relação a essa etnia, ok? E você seguir o judaísmo messiânico também não te torna judeu. Assim como na época dos apóstolos também não tornavam esses gentios judeus, não é? E por isso teve essa discussão, circuncidava ou não circuncidava, enfim. Então, o cristão não precisa se tornar judeu, ok? E ele, seguindo o judaísmo messiânico, ele não se torna judeu messiânico. Na pior das hipóteses, vamos imaginar que um cristão não se sinta mais dentro, enfim, do local dele e queira seguir o judaísmo messiânico. Ele também não se torna judeu. Ele se torna, podemos chamar messiânicos, nazarenos, enfim, como a pessoa se sentir mais confortável. Eu, inclusive, conheço pessoas que continuavam se chamando cristãos, mesmo seguindo o judaísmo messiânico. Então, isso é tudo uma questão de nomenclatura, entende? Isso não importa muito. O que importa é a mudança de vida que você vai ter a partir do momento que você descobre a verdade. O judeu gentio é obrigado a seguir a Torá, toda a lei? Não, mas conforme ele vai aprendendo, ele mesmo vai entendendo, ele mesmo vai aplicando na sua vida e vai vendo a diferença que isso faz, não é? Muito bom, Luana. Inclusive, o que a Luana falou é algo, né, Marcos? É algo, no caso apostólico, que a Luana acabou de ensinar aí, né, que é ensinado lá em Atos 15, né? E a Chuvu mesmo, eu tive aula com o pastor Ned Meckel, ele trouxe essa perspectiva, né? É claro que eu já conhecia, mas eu achei fantástico, achei muito importante, até fiz essa pergunta para vocês que são líderes, por quê? Porque como a pessoa vai estudar com o judeu para judaizar a igreja, para se transformar judeu, e na realidade, eu creio que o intuito da Chuvu não é esse, né? A Chuvu seria o quê? Ela quer trazer um contexto bíblico mais amplo, né? E um contexto bíblico original para as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos, o Marcos, que é um estudante de história aí, né, pode até falar melhor que eu, nós sabemos que houve uma grande crise de identidade já no primeiro século, né, entre os Gálatas e os romanos, né? O próprio Dr. Iris Orkinzenberg, professor da Faculdade Hebraica, ele vai trazer uma perspectiva sobre isso, né? Os Gálatas queriam ser judeus e os romanos já queriam
associados, jogo ali no primeiro século, o supersessionismo, anular as raízes ali. Né? E nós temos que o apóstolo Paulo ele teve uma dificuldade muito grande para tentar contornar essa situação, né? E o apóstolo Paulo ele foi um gênio, na minha opinião, pelo fato dele ter conseguido aplicar de uma forma mais simples a Torá aos gentios, e os apóstolos deixaram, por conta dos gentios, ó, se quiser aprender mais, né, Moisés é pregado todo Shabat na sinagoga. Então, né, sabe, são coisas que o pastor Matt passou junto com o Rabino Shapira ali, eu achei muito importante as pessoas entenderem isso, né, e às vezes as pessoas entender que, por exemplo, a Luana falou muito bem, o intuito da Chuvu não é passar em si uma religião, né? Mas sim passar um conceito que veio do judaísmo, que explica a teocracia do reino de uma forma que nós possamos conviver melhor com Deus e com o próximo. Eu achei isso muito importante ser falado, né? O Marcos quer falar também, Marcos? Eu acho que eu acabei te cortando também, né? Não, o gancho está perfeito, pastor Keston, fica tranquilo. O que eu ia falar, só para completar, só uma questão de caso prático, né? É o trabalho, por exemplo, que nós da Yeshivat Shuvu, e antes disso, até o próprio ministério que é o responsável pela Yeshivat Shuvu é o ministério do Rabino Shapira, que é chamado Havat Ami, que é por amor do meu povo. Então, o que esse ministério ele vem trazer é um ministério de reconciliação. É uma reconciliação entre judeus e gentios através de Yeshua. É isso que ele vem trazer. Ele não vem judaizar ninguém, ele não vem trocar nome de ninguém, ele não vem fazer essa penca de rabinos como está vendo hoje no Brasil, à torta e à direita. Qualquer um hoje em dia você consegue fazer um cursinho, tirar um título começar a usar o título de rabino, morê, roê, qualquer coisa do tipo, usar meia dúzia de nome hebraico e tocar shofar. Não é isso que é o judaísmo messiânico. Eu gosto muito da visão, por exemplo, do Dr. David Stern, no livro Manifesto Judeu Messiânico, que é um livro bem antigo, que agora já tem uma segunda edição que ainda não foi traduzida no português, uma edição ampliada, que de abençoada memória, do Dr. David Stern, que passou no último ano, e ele fala justamente sobre esse problema da crise de identidade. Quem é judeu? O que é o judeu messiânico? O que é chamado, quem é o cristão messiânico? É aquele que se junta, né? Quase que a gente está falando como realmente o enxerto que a gente que o apóstolo Paulo fala tanto, né? Mas, falando do caso prático, como eu estava falando, a gente agora, nos últimos anos, a gente tem trabalhado proativamente com os ministérios cristãos, com as igrejas. Um trabalho, por exemplo, que a gente fez agora, e temos feito um trabalho de anos, mas que concretizou agora na República Dominicana. Eu estive lá no último mês de junho do ano passado, e nós estivemos fazendo o quê? Muitos desses mestres que vêm ensinar, falar que vêm ensinar judaísmo, eles vêm ensinar de uma forma que é para realmente perverter o caminho da verdade. É isso que acontece. E o nosso ministério tem se preocupado em estar ao lado das igrejas para ensinar o que é o judaísmo, o que é realmente esses fundamentos judaicos da fé cristã, de uma forma autêntica e saudável. Uma forma que fala, como você assistiu nos cursos com o pastor Matt, que você não precisa deixar de ser igreja para você seguir esses conceitos, esses preceitos. Porque se todos saírem da igreja, quem é que vai despertar as centelhas de santidade que tem no meio daqueles crentes? E quem é que vai fazer o papel de ir até aqueles que estão precisando, aqueles ímpios que estão precisando, ou como um dia, que as pessoas às vezes se esquecem, né, pastor Festa? A gente tem que falar. Se esquece de onde veio, né? Parece que tem a crise de identidade é crise de amnésia. Quando estava no mundão, vamos dizer assim, e precisou de uma conversão, foi primeiro a levantar a mão e aceitar Jesus. E transformou a vida, mas as pessoas esquecem disso. Então, a gente tem trabalhado o quê? Proativamente. E na República Dominicana, esse trabalho tem sido reconhecido, inclusive, pelo governo, pela presidência da República. Né? Tem reconhecido esse trabalho porque foi um dano tão grande que esses outros ministérios trouxeram para as igrejas
de começar a tirar pessoas da igreja, e essas pessoas começarem a falar que os cristãos são porcos, e daí por aí vai. Eu acho que você sabe muito bem como é que é a situação está no Brasil, e quem ouve a gente também já deve ter ouvido. Então, nosso trabalho é um ministério de reconciliação, e a Chuvu é isso. A Chuvu como tem a palavra chuv, né? Quando fala justamente do batismo de arrependimento de Yohanan, o imersor, de João Batista, né? O Delite usa a palavra chuv, de tornar, de techuvá, de mudar de direção. E chuvu é isso, é um chamamento para todos mudarem a direção e aprenderem o que é os seus fundamentos judaicos, o que é o fundamento judaico, o que é a fé autêntica do cristianismo, da igreja, vamos dizer assim, da Carral, da congregação do primeiro século. Muito bom. Marcos, queria perguntar, se referente à Chuvu, a Chuvu ela tem um conceito bem amplo sobre o judaísmo messiânico, só que, por exemplo, nós observamos que o judaísmo messiânico, como o judaísmo, no caso contemporâneo, né, no normativo, ele não possui um cunho monolítico no sentido de pensamento, né? E hoje nós podemos observar que, pelo menos eu tinha visto, não sei se o Rabino Shapira faz parte ainda, eu vi que o Rabino Shapira faz parte do MJC, né, que é a União Messiânica dos Judeus Crentes, e eu pude observar que os grupos que fazem parte do MJC, fazem parte de judeus messiânicos, eles não têm um pensamento monolítico, assim, referente a algumas perspectivas, né? Eu queria saber, vocês que representam a Chuvu, o que a Chuvu entende como autenticidade messiânica, e o que os cursos dados, ou até mesmo essa questão de relacionamento, pode estar auxiliando aqueles que querem conhecer o movimento judaico-messiânico, conhecer o ensinamento, conhecer o contexto bíblico correto. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, até mesmo que o Shapira entende sobre isso, até mesmo que vocês entendem sobre essa questão. O que nós temos entendido, só vou começar, a Luana pode completar, o Rabino Shapira, nos últimos tempos, ele tem, agora o Rabino Shapira, ele está criando uma associação das congregações Chuvu, né? Uma nova organização, assim como tem outras grandes organizações a nível mundial, que é a UMDC, né? A MDAA, que é da onde ele veio, e a Chosen People, em várias outras, né? Associando quem? As congregações que têm estado juntos nessa visão, principalmente numa visão de um judaísmo messiânico autêntico, como você perguntou, que é justamente você retornar essa união, que é o propósito de Yeshua, né? Assim como ele fala, por exemplo, no livro As Boas Novas, segundo a Covid-19, um livro do Rabino Shapira, ele deixa muito clara essa visão quando ele fala que judeus e gentios têm que cada um sair do seu lugar e juntos, num caminho mediano, construírem uma autoestrada rumo a Jerusalém. Ele fala justamente sobre isso. Luana, completa. Na verdade, isso me lembrou, foi do curso 5 da Yeshivá, no primeiro ano, em que eles estão em Jerusalém, estão fazendo, estão indo em lugares, em sítios arqueológicos, para descobrir um pouquinho da história, onde surgiram, onde eles cultuavam e todas essas coisas. E nesse curso é muito interessante que eles conseguem provar que antigamente não tinha uma igreja e não tinha uma sinagoga. Na verdade, todos eles cultuavam juntos no mesmo lugar. Tanto cristãos quanto judeus, eles cultuavam juntos no mesmo lugar. Eles tinham uma mesma visão das coisas. E mesmo com as pequenas diferenças que nós temos, pois os judeus, eles são circuncidados no 8º dia, eles seguem toda a lei desde o início. O gentio, ele já tem um movimento contrário, ele primeiro circuncida o coração, para depois ele passar por todo um processo. A circuncisão na carne, se for feita, é o último ponto que se deve ser feito, não é? Então, assim, mesmo com essas pequenas diferenças entre um grupo e outro, eles cultuavam juntos, oravam juntos, louvavam ao Senhor juntos. Então, é isso que nós estamos tentando retornar. O que acontecia antigamente é fazer com que judeus e cristãos possam cultuar juntos no mesmo lugar.
não é? O judeu, ele não precisa deixar de ser judeu, assim como o cristão não precisa deixar de ser cristão. Basta que cada um complemente e se adapte de forma a que eles consigam conviver juntos, não é? O judeu, ele precisa do Mashiach, e o Mashiach está onde? O Mashiach está no cristianismo hoje, né? Ele veio de Israel, mas ele está hoje no cristianismo. E são os cristãos que vão devolver o Mashiach para Israel, para os judeus, né? Da mesma forma, quem tem a Torá? São os judeus que têm a Torá, são eles que têm o alimento que nós precisamos na vida cristã. Então, um tem um que o outro precisa, não é? Então, se os dois se complementarem, assim como fala em Apocalipse, né, que o remanescente é aquele que tem o testemunho de Jesus, né, o testemunho de Yeshua e os mandamentos de Deus, ou seja, o remanescente tem os dois. Ele não tem só a Torá e ele não tem só o Mashiach, o Messias, ele tem os dois. Tá? Então, é isso que o judaísmo vem trazer, o judaísmo messiânico vem trazer, a união desses dois grupos. Tá? Muito bom, muito bom. Eu vi também que, por exemplo, tem algumas pessoas, Luana, que às vezes lê a literatura do Shapira, e você, que é tradutora oficial para o português, né, a Luana aqui, pessoal, tradutora, glória a Deus pela vida dela. O que você pode falar, Luana? Porque, por exemplo, eu li agora a nova obra dele, que foi feita, que seria uma Remanescente Rebeca, que é uma obra que eu indiquei até para alguns amigos pastores, né, sobre a questão escatológica. É um livro muito bom, tá? Parabéns para vocês que traduziram aí. E eu queria saber, por exemplo, o Shapira, ele traz assim, ele usa muito a nomenclatura, os cristãos voltar ao judaísmo. Nós sabemos que, historicamente, você já aqui ensinou com maestria que esse cristianismo que temos hoje, ele é um remanescente do judaísmo, né? Podemos dizer que seria remanescente do judaísmo de Jesus ali do primeiro século. Nós sabemos disso. Quando o Shapira usa ali no livro voltar ao judaísmo, ele quer explicar o quê? O judaísmo do primeiro século, o que os apóstolos ensinavam, ou tem algo a ver com o judaísmo contemporâneo atual hoje, o judaísmo rabínico, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Eu sei, porque eu já li o livro, mas queria que você desse uma pausinha referente a essa questão, até para tirar as dúvidas de algumas pessoas. Okay. Em primeiro lugar, nós temos que entender, todas as vezes que o Rabino fala sobre cristianismo, ele fala muito isso, né? Vocês precisam sair do cristianismo. É como o Marco falou até numa aula da semana passada, precisa fazer uma distinção, não é? Entre o cristianismo como um sistema e os cristãos, não é? Então, quando ele fala sair do cristianismo, muitas das vezes as pessoas pensam, ele está mandando sair da igreja, ele está mandando sair... Não, ele não está mandando ninguém sair da igreja, ok? Na verdade, a própria igreja precisa sair desse cristianismo romano, o cristianismo da reforma da época da igreja católica, ok? Porque a reforma que foi feita, ela ainda trouxe para nós muitos ainda dos costumes modificados da Igreja Católica. Então, por mais que hoje a gente não, os evangélicos, principalmente, não sigam, por exemplo, eles não cultuam imagens, que a Igreja Católica cultua, por mais que eles tenham modificado uma série de coisas, eles ainda estão presos nesse cristianismo, na forma de cultuar do cristianismo católico, na forma de o próprio culto no domingo. Não há problema nenhum no culto domingo, veja bem. Eu só estou dando explicando que o domingo, na verdade, surgiu da Igreja Católica, não surgiu do judaísmo, que é vamos dizer assim, o cristianismo do primeiro século, não é? Então, assim, o que o Rabino, quando ele fala isso, de sair, ele está falando desse sistema, esse sistema que aprisionou o Messias, esse sistema que tirou a verdadeira judaicidade de Yeshua, de Jesus, não é? E transformou Jesus num romano, ok? Nós precisamos lembrar que o Império Romano é o último império da Torre de Daniel, não é? Na época de Nabucodonosor, que ele teve o sonho com aquela estátua, o Império Romano é o último império, não é? E é esse que nós estamos vivendo hoje. Então, o Messias, ele vem para destruir esse império, tá? Mas ele está preso lá dentro. Ele agora está lá
como o Messias que aboliu a lei, como o Messias que é desobediente ao Pai, porque se você for pensar que nas Escrituras dizem que o pecado é transgressão da lei, e isso está no Novo Testamento, não está no Antigo, não é? Nós sabemos o quê? Que se o pecado é transgressão da lei, se Jesus acabou com a lei, ele está transgredindo a lei. E se ele está transgredindo, ele é pecador. Se ele é pecador, como ele é o Messias? Como é que ele vai nos redimir, se ele não é justo? Não é? Então, essa visão distorcida que a Igreja Católica trouxe para o cristianismo é que está errada. Então, esse sair do sistema do cristianismo é sobre isso que ele está falando. É tirar Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, desse meio, é mostrar ele com as vestes originais, assim como José, que estava vestido de egípcio e nenhum dos irmãos reconheceu. Yeshua também precisa estar vestido como um judeu, para que os seus irmãos possam reconhecer. Não é? Porque Yeshua só vai voltar quando eles reconhecerem, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, quando a gente tem que... Quando o Rabino muitas das vezes fala para que a gente possa começar a fazer os mandamentos como os judeus fazem, é porque é dessa forma que nós vamos mostrar para eles quem é o Messias, que o Messias, que nós seguimos, não aboliu a lei e não foi contra os costumes judaicos, porque Jesus era judeu e ele seguia todos os costumes. Ele ia à sinagoga nos sábados, ele lia a Parashá, a Haftará, ele fazia participava das festas, enfim, ele em nenhum momento disse que a lei estava errada ou que os costumes estavam errados. A única coisa que ele falava sempre é, olha, existem alguns que são hipócritas, que ensinam a verdade, mas eles mesmos não cumprem. O fato de alguns judeus não cumprirem não invalida todos os outros. Assim como nós temos cristãos que seguem a palavra, que estão estudando e seguem uma vida santa, nós temos muitos cristãos que estão na igreja apenas por ir. Não é? Então, nós temos esses dois lados nos dois lugares. Não é? Só que nós temos um papel muito importante de fazer o reconhecimento do Messias que está lá dentro e levar esse Messias para Israel, para que Israel possa declarar que esse Messias é kasher, esse Messias está puro, está limpo, ele pode entrar no meio de nós. Ele não é um outro Deus como eles pensam, não é? Porque hoje os judeus acreditam que Jesus Cristo é um outro Deus, que os cristãos são idólatras, porque foi em nome desse Deus que eles foram perseguidos. Exatamente. E é isso que os cristãos precisam entender. Os judeus, eles têm medo desse Jesus persegui-lo de novo. Então, eles não querem esse perseguidor no meio deles. Então, o papel dos cristãos, que hoje é o papel dos judeus messiânicos, é trazer Jesus que está ali nesse cristianismo e levar para o judaísmo. E essa é a forma que nós fazemos. O gentio não é obrigado a seguir toda a lei? Não, não é obrigado. Porém, se ele resolver seguir a lei, que siga da maneira como os judeus determinaram. Porque o próprio Paulo diz, né, o apóstolo Paulo diz isso, né? Que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Né? Então, eles sabem como fazer, eles têm um conhecimento que foi passado de pais para filhos, até os dias de hoje. Então, nós temos, sim, que se vamos fazer um mandamento, então vamos fazer como eles fazem. Não vamos inventar uma nova forma, porque essa nova forma não vai fazer com que os judeus reconheçam você. Vai achar que vocês estão usurpando. Já viu aquela história de, por exemplo, de alguns afrodescendentes reclamarem porque tem um branco que está se vestindo como afrodescendente? Apropriação cultural. Não é? Uhum. Isso está em moda hoje em dia. Ah, não pode, porque é a mesma coisa. É como se eles fazendo as coisas do jeito deles, eles estão fazendo uma apropriação de algo que não é deles, que não pertence a eles. Sim. Então, nós temos que mostrar que o Messias veio para eles, mas também veio para os gentios. Quando a plenitude dos gentios chegar, a plenitude dos judeus também vai chegar. Né? E se nós somos abençoados hoje, né, com o Messias hoje, enquanto os judeus, muitos judeus ainda estão na cegueira espiritual, imagina quando os judeus reconhecerem Mashiach. Como que vai ser? Não é? Então, nós queremos ser co-herdeiros,
Mas como que nós queremos ser co-herdeiros se nós fazemos as coisas diferentes? Se nós não queremos participar das lutas, dos sofrimentos e das perseguições, se nós não queremos participar também das alegrias, né, com eles, nós queremos ser irmãos separados? Não, nós temos que viver juntos também, não é? Muito Pelo bom. menos assim que eu Inclusive, penso. Luana, o que você trouxe é muito importante, que você usou o texto ali de Romanos capítulo 3, né, verso 2 ali, sobre os judeus ser oráculos da fé, os oráculos foram confiados. O Rabino trouxe ali no livro algo bem interessante, do vocábulo logia ali, né, em grego, que está no plural, é claro, né, e logia ali vem de logis, né, que significa aquele que interpreta a lei, né, ou seja, a eles foram dado a interpretação da Torá, né, da instrução. Exatamente. Né? E até mesmo nós podemos observar que o apóstolo Paulo estava trazendo essa perspectiva, por quê? Porque a igreja de Roma estava querendo ser supersessionista já no primeiro século. Né? Isso é expresso a carta aos Romanos. Então, muito bom a sua resposta. Então, por exemplo, então as pessoas que forem ler a literatura do Shapira, quando vê largar, no caso do cristianismo, a Luana foi bem clara, pessoal, não é para deixar a igreja. Por exemplo, eu sou um pastor evangélico, né, Luana? E é claro que a minha liturgia não é sinagogal, não porque eu não gosto, eu acho maravilhoso a liturgia sinagogal. É que para as pessoas que não estão acostumadas, né, acaba se tornando um peso, não que é pesado, para mim não é, né? Mas para as pessoas que estão gatinhando ainda, é algo pesado. Então a gente trabalha com uma liturgia evangélica, mas eu, por exemplo, eu fiz igual o apóstolo Paulo, eu apliquei as festas, ensino sobre Shabat, né? E tem pessoas que estão adentrando a nossa congregação que acham aquilo maravilhoso. Né? Então, por exemplo, os pastores que forem participar da Chuvu, seria o princípio do curso, o pastor Matt, ele explica sobre esses detalhes também, e até mesmo uma coisa que você falou aqui que é muito interessante, o pastor Matt, ele falou também sobre a questão de como os judeus veem o cristianismo, porque hoje em dia, hoje mesmo, agora à tarde, eu fui visitar uns membros novos meus, e eu estava falando sobre isso com eles, eu falei, vocês sabiam que o judeu, desde pequenininho, ele cresce acreditando que Jesus é um desertor do seu povo, que criou uma nova religião para persegui-los e matá-los? Não sabia. Então, ou seja, eu vejo, Lana, que muitas vezes até mesmo o antissemitismo, até mesmo se dá pela falta da ignorância de ambas as partes, tanto da parte do judeu, né, no sentido de o judeu ele não conhece o Jesus verdadeiro, e esse livro que você traduziu é muito importante porque o Remanescente Rebeca ele vai trazer essa perspectiva aí bem interessante e mostrar dentro da parte da escatologia o Messias que está em Roma, como que ele tem que ser demonstrado ao judeu, para o judeu reconhecer ele, né? Então, ou seja, ele tem que sair das portas de Roma. Eu não li o pastor kosher, aquele que você vai traduzir, que é o porco kosher, mas um pouco o comentário que eu fiquei sabendo dele, esse é um dos princípios que o Shapira trouxe, né? Tirar o Messias das portas de Roma. E até o judaísmo fala sobre isso também, né? Entendeu? Ele fala, a verdade fala até muito mais, né? Sim. Porque ele dá numa profundidade. A gente aqui tem o costume de classificar os livros do Rabino Shapira, né? A gente fala que ele escreveu do mais complexo para a linguagem mais simples. Ele escreveu do porco kosher numa linguagem mais complexa, algo mais rebuscado, para quem já tem um tempo, uma maturidade para ler. Que nem algumas perguntas que a gente recebe muitas vezes. Vocês estão errados com o judaísmo messiânico de vocês porque vocês ensinam algumas coisas de Cabalá. Não, a gente não ensina coisas de Cabalá, até porque existe aquele ditado no meio, né, se não me engano, é até uma recomendação de que só deveria estudar Cabalá após os 40 anos. Eu não cheguei lá ainda, então não posso nem estudar. Não tenho maturidade suficiente para isso. Mas, pelo contrário, nós estamos usando as ferramentas que os judeus utilizam para mostrar que na própria literatura deles, na própria ferramenta deles,
no próprio conhecimento e na interpretação deles, o Mashiach está lá. E o Mashiach da maneira que eles esperam, como Yeshua veio, e não esse Yeshua que foi travestido com outras roupas. A gente está mostrando, na verdade, a conexão. A gente está fazendo o papel do judeu messiânico, não dando spoiler do último livro, que é o Remanescente Rebeca, é justamente como Eliezer que foi buscar Rebeca num ambiente de paganismo, né, de vários deuses, e levou até Isaac num ambiente onde era o Deus de Israel, o Deus único cultuado ali, de uma forma dos judeus, do judaísmo. E nesse caminho, essa é a história do livro, não vou falar mais, porque senão comprem o livro. Muito bom, muito bom. É essa viagem toda de Eliezer com Rebeca, o que Eliezer vai ensinando a Rebeca até chegar, e quando Rebeca chega para Isaac, como Rebeca aceitou, como Isaac aceitou Rebeca. Essa que é a questão principal. Então, os livros do Rabino Shapira estão numa ordem inversa, né? O Porco Kosher, de uma forma mais rebuscada, numa linguagem mais acadêmica, até tem ele fez em honra, até porque o Rabino Shapira é um rabino que nasceu em Israel. É importante a gente falar isso, que é uma diferença para todos. É um rabino que nasceu em Israel, nasceu dentro de uma família tradicional judaica de origem iraquiana e sefardita também. Foi criado dentro do judaísmo, e ele despertou para Yeshua quando ele entrou e leu nos escritos judaicos sobre um Yeshua Sar Hapanim, numa literatura de Rosh Hashanah. Não, foi Yom Kippur. De Yom Kippur, sim. Exato. E ele começou a ler a Brit Hadashah e viu, opa, esse livro aqui é judaico, tudo aqui é judaísmo. A preocupação dele, como que um cristão vai entender isso aqui se ele não sabe nada do conceito judaico, do que está escrito ali. Então, essa sempre foi a visão, essa sempre foi a preocupação dele. É interessante que ele começou a ler o Novo Testamento para provar que esse Jesus estava errado, não é? Então, ao tentar provar, ele viu que tudo era muito judaico ali, que tudo fazia sentido. Então, isso é bem interessante, não é? Até por isso que eu gosto muito, como o Paulo fala, né? Eu me fiz de grego para os gregos e de judeu para os judeus, porque é exatamente assim que nós temos que fazer. Não adianta eu ensinar um judeu usando escrituras do Novo Testamento. Da mesma forma, quando eu vou ensinar para alguém, para um cristão, alguma coisa da Torá, eu mostro dentro do Novo Testamento, porque esse é o livro para eles. Então, se você faz dessa forma, fica mais fácil de entender. Ele consegue entender o contexto, o cristão consegue entender o contexto da Torá com o Novo Testamento, e o judeu consegue entender o Novo Testamento com a Torá. Então, é importante a gente aprender a fazer isso, né? Então, como nós vamos fazer isso se nós não conhecemos o outro lado? Não é? Então, nós temos que conhecer os dois lados para isso. É bem importante, Luana, que você falou junto com o Marcos, por quê? Porque eu vi que o Shapira não foi o único a reconhecer Yeshua como Messias lendo o Novo Testamento. Por exemplo, eu tenho amizade com o Rabino Shula também. O Shula também, ele, aos 16 anos, ele teve essa experiência também ao ler o Novo Testamento, né? E o Shapira eu achei bem interessante, porque ele foi para refutar ali, né? E ele viu que o pensamento é judaico. E até algumas coisas que eu falo para os meus alunos ali na igreja, porque como eu dou o aula de básico do grego, né? E eu falo para eles, ó, tá escrito em grego ali, pessoal, só que existe hebraísmo nominal, hebraísmo gramatical, hebraísmo etimológico. Então, ou seja, tá escrito em grego, mas a expressão é hebraica. Hebraico. Então, ou seja, a pessoa, por exemplo, você não vai encontrar nenhuma literatura grega escrito erganomos, upanomos. São hebraísmos gramaticais que tem ali, que se a pessoa não conhecer a cultura, ela não vai saber. Né? Por exemplo, os conceitos de Hillel, que está ali, que é sobre, no caso, a Rabat Rinon, né? São coisas que estão expressas no Novo Testamento ali. A questão que o Shapira trouxe, muito importante,
que vocês trouxeram no livro ali, o Remanescente Rebeca, né? Que fala sobre os conceitos de Masei, Avot, Símia, Banim, né? Os feitos dos pais serão sinais para os filhos. Então, ou seja, esses conceitos de Midrashim que você encontra na Torá, nos profetas, você vai encontrar no Novo Testamento. Então, ou seja, para se entender, é necessária a perspectiva judaica. E eu achei bem interessante vocês passarem que o intuito da Chuvu é trazer essa perspectiva judaica, mas não para a pessoa se transformar em judeu, mas sim para a pessoa ela entender o Novo Testamento com um pensamento judaico, até mesmo para ter uma maior, né, uma maior entendimento em cima disso, né? E muitas vezes as pessoas elas não entendem essas perspectivas. Mais uma pergunta para vocês aqui, pessoal, sobre a questão do propósito e objetivo da Chuvu. A gente vê que a Chuvu ela tem língua portuguesa, tem várias as línguas. Quantos países ela já está? Qual que é o propósito, objetivo, assim? É certo que você falou que é unir, você até explicaram que é unir judeus e não judeus num propósito de busca ao Messias, né? A ideia é fantástica, é como se fosse o que João Batista fez ali, né? De trazer ambos juntos ao arrependimento ali, buscar juntos. Mas o que seria o propósito da Chuvu, né? A Chuvu seria, no caso, fazer discípulos, né? Discípulos em que sentido? Ter um pensamento único, porque nós sabemos que o judeu, onde tem 4 judeus, tem 5 pensamentos diferentes, né? É o que a gente aprendeu ali também na Chuvu. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, qual que seria o propósito, porque vocês estão lidando com culturas diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes. Como que a Chuvu se encaixa nessa diversidade, no caso amplo aí? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, Pastor Kersten, eu vou falar de uma forma bem didática. É um pouco complicado você ter no mesmo cesto, né, com várias pessoas, por exemplo, nós aqui em Portugal, você aí no Brasil. É fácil. Nossos irmãos aí na América Latina é fácil. Mas você juntar essa galera toda, os americanos, até é um pouquinho fácil. Agora, você juntar indianos, coreanos, Indonésia, que nem agora a nova língua que está sendo baixa, até tive que aprender a falar, né? Os alemães, é complicado, né? A Chuvu hoje ela está em 57 países e 12 línguas. O Rabino ele fala muito sobre razão, né? Que é visão. Nós temos vivências, culturas, backgrounds, né, de origens de onde nós viemos diferentes. E nós precisamos não ser todo mundo iguais, mas pelo menos a gente ter a mesma visão para onde nós estamos indo. Qual exatamente a pergunta como você fez? Qual o objetivo da Chuvu, né? O importante da gente saber, e é importante a gente falar aqui, que muitas pessoas mandam até essas perguntas para a gente. A Chuvu, ela tem um objetivo pura e simplesmente educacional. Através da educação, através do discipulado, através do relacionamento, criar o quê? Criar o que a gente está criando, essas estruturas, essa estrutura, por exemplo, como você aí no Brasil está conseguindo aprender e passar para aqueles que estão na sua igreja, e passar para os seus colegas pastores, passar para muitos que estão ao seu redor. E fazer a diferença num relacionamento, não ser... Porque há muitas das comunidades que tem por aí, o que fazem? Elas te aligam, elas te separam completamente. A partir daquele momento que você aprendeu o judaísmo, você tem que sair de perto de todo mundo. Tem que sair do cristianismo, tem que agora ficar todo mundo naquele mesmo lugar, né? Falar todo mundo exatamente a mesma língua. Mas não é assim, somos povos diferentes espalhados ao redor do mundo, todos nós temos um background, né? Uma origem diferente, e são muitas congregações diferentes com seus próprios hábitos. Enfim, nós não queremos
tirar essas congregações todas e virar congregações únicas, seguindo o judaísmo messiânico, não é isso. E dando até um exemplo que eu acho muito legal, que a gente acompanha, primeiro é que você está inserido numa comunidade que você tem contato imediato, troca de experiência com pessoas de várias línguas, de vários países diferentes. Você pode estar perguntando para uma pessoa na Coreia, uma pessoa na Alemanha, uma pessoa na França, como está sendo e vivendo aquilo, troca de experiências. E o que eu gosto muito da Chuvu é que eu vejo muitas vezes, nós temos vários alunos que já são rabinos formados por outras instituições lá nos Estados Unidos, como nós temos as conhecidas, a MDAA, a UMDC, e que vêm para a Chuvu em busca justamente desse reaprender, de ter uma razão, de ter uma visão comum, de aprender ali junto com os rabinos da Chuvu, porque não é um rabino só, nós temos o rabino Shapira, nós temos o rabino Bernstein, nós temos o rabino David Weiss, que agora é responsável pelas comunidades associadas às congregações Chuvu, que é justamente esse corpo de fazer essa ligação de relacionamento, de troca de experiências, de uma visão plural, mas que está seguindo todos juntos para o mesmo objetivo. O que ele quer dizer é mais ou menos isso. Imagina que nós temos aí várias congregações espalhadas pelo mundo, mas dentro do cristianismo, que eu já vi no cristianismo, não é? De certa forma. Então, o que eu via muito era, você é de uma denominação X, então, e outra pessoa de denominação Y. Aí, quando essas duas pessoas se conversam, alguma coisa não está bem em uma congregação, o outro fala, não, sai da sua e vem para a minha. Não é? É sempre assim. Então, você tem você está nessa... Olha, eles ali não são legais, não. Olha, vem para mim aqui. Você tem muito dessas... E na Chuvu, o que eu vejo é totalmente o contrário. Não vejo a intenção de sai da sua congregação e vem para a minha, porque a Chuvu em si não tem uma congregação. O que a Chuvu tem são inúmeras congregações de inúmeras denominações diferentes, cada um independente, porém com uma mesma visão com a Chuvu. Então, elas se associam à Chuvu pela mesma visão. Então, isso facilita muito. Imagina que você conhece uma pessoa que, de repente, vai se mudar para a Alemanha e não conhece nada, e você pode chegar, poxa, tem alguém lá da Chuvu, tem uma congregação que também tem a mesma visão que a Chuvu em tal lugar, olha, você pode ir ali. Então, é uma pessoa que você cuida na sua igreja e que você sabe que vai ser bem cuidada na outra igreja também. Né? Independente de ser uma igreja cristã, independente de ser uma congregação messiânica, que é diferente de sinagoga, apesar de que muitos chamam de sinagoga a sua congregação, mas sinagoga tem, como você mesmo falou, tem uma forma de culto diferente, um serviço diferente, e uma congregação messiânica, ela, vamos dizer assim, é mais ou menos, ela não é nem uma sinagoga e não é nem uma igreja cristã, ela é mais ou menos. Então, você tem para todo mundo. Se você se sente meio culto cristão, se essa igreja está em visão, ensina a verdade ali, com conhecimento judaico, você pode ir até ali. Se você tem uma congregação messiânica, também não tem problema nenhum. Se você prefere uma sinagoga, você pode ir numa sinagoga. Então, o legal da Chuvu é isso, é pessoas diferentes, denominações diferentes, unidas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é apressar a vinda do Messias. É isso que nós queremos fazer, não é? Assim como dizem em 2 Pedro, né? Eu achei bem interessante o Marcos e Luana que vocês falaram, porque eu conheci o pastor Matt, eu vi que o pastor Matt, né, ele tem esse trabalho, né, com a igreja, ele tem uma igreja evangélica e ensina na Chuvu, né, tem a confiança do Rabino Shapira, e gentios e judeus ensinando junto, você só vê no primeiro século. Hoje em dia é difícil você ver, né? Porque, às vezes, dependendo do trabalho que é ministrado sobre Ministério Judaico-Messiânico, você vai ver algumas pessoas ou pegando a hegemonia, cada um para si, né? Eles respeitam a hierarquia do líder, que é o Shapira, mas tem aquela comunhão e ensina junto, compartilha ensinamento junto.
Eu achei muito bom isso daí, é fantástico isso. E eu achei bastante interessante o trabalho do pastor Metz, a forma que ele explicou. A Luana aqui falou de relacionamento. Isso é muito importante porque eu sou um pastor, Marcos Luana, que eu tenho contato tanto com o movimento judaico-messiânico, né, com vocês aí, como eu também tenho contato com os pastores evangélicos. Eu não fiz essa acepção. E a maioria das igrejas aqui em São Bernardo sabe que a Caminho de Sião é uma igreja voltada para a restauração. Eles veem, como eu trato eles, a questão de testemunho, e as pessoas elas olham assim e falam assim, peraí. Aí tem pessoas que vão lá para assistir o culto e falam assim, ó, a palavra é diferente, eu nunca vi uma palavra... Por quê? Porque a gente traz esses conceitos que nós aprendemos, né, com vocês aí, né? Conceitos amplos sobre escatologia, o propósito para Israel para os últimos dias, né? E a gente tem observado, por exemplo, até um membro nosso que entrou recentemente, ele falou para mim, pastor Kerson, eu estou aqui na sua congregação porque eu vi que o trabalho ele é mais família, não é só ensino, é família, tem um trabalho voltado para as escrituras de uma forma que eu nunca vi em lugar nenhum, né? Então, ou seja, a gente vê que o Espírito de Deus, ele toca no coração daquelas pessoas, que às vezes ela está em outras denominações, mas ela está vendo que falta algo, né? Então, ou seja, essa visão judaico-messiânica, ou seja, essa visão judaica de se interpretar a Bíblia, você vai ver que ela vai trazer liberdade e união ao corpo de Cristo, sabe? Então, isso que vocês falaram é muito importante, até mesmo para que as pessoas que se interessem em conhecer a Chuvu, né, possam saber. Marcos e Luana, para estar encerrando, para não tomar muito tempo de vocês, o que uma pessoa pode estar fazendo para participar da Chuvu? Como que é? É matrícula? Eu estou falando aqui como se fosse um leigo, tá, gente? É matrícula? É igual a faculdade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer vestibular? Como que a pessoa tem que fazer para fazer parte da Chuvu? Né? Quantos anos eu tenho que estudar? E também eu queria que você falasse um pouquinho da Chuvu College também. Tá bem. Bem, respondendo de trás para frente, não pela Chuvu College, mas quanto tempo tem que estudar até o fim da vida. Porque o dia que a gente... Nosso rabino fala que o dia que a gente parar de aprender, a gente já morreu. É verdade. Então, mas a Chuvu, ela tem um programa de 4 anos. Né? Ela tem uma estrutura definida para 4 anos de curso. O primeiro ano são 8 cursos, que são os cursos que a gente fala que são os cursos de introdução, que é o curso do pastor Kosher, que é o curso dado pelo pastor Metz, pelo Rabino Shapira e pelo Eldad Keinan. Inclusive, nos cursos 5, 6, 7 foram gravados em Jerusalém, não, em Israel, na Terra Santa. Com participação especial também. Com várias participações especiais. Algumas pessoas que ninguém conhece nesse meio, quem gosta de música aí, Joshua Aaron, algumas pessoas assim. O Joshua eu conheço. Ele participa de uma das aulas do Chuvu. E nós temos esses 8 cursos no primeiro ano, e nos outros anos nós temos alguns cursos que já são poucos cursos, mas cursos mais robustos. Sim. São cursos que você precisa realmente de uma imersão, né? Numa profundidade, mas não requer, vamos dizer assim, não é dizer que você vai ter que estudar todo dia. É bom, lógico, é óbvio, quanto mais você progredir, melhor. Mas é um curso que é projetado aí para você estar assistindo 2 vezes por semana, às vezes um pastor que é mais ocupado, 1 vez por semana, que são cursos que você pode assistir na plataforma online a seu tempo, vai fazer os testes a seu tempo. Já nos cursos mais avançados tem alguns trabalhos e algumas coisas do tipo, tem sessões com os rabinos que vão estar avaliando o seu conhecimento. Porque além dos horários, né, de você poder assistir no seu tempo os vídeos, né, dos cursos, você tem aos domingos também aulas ao vivo, não é? Com o Rabino Bernstein. E não só a aula com ele, como também é uma forma dos próprios estudantes começarem também a desenvolver as suas palavras e começar a aprender. Ou seja, ali já começa a ficar mais avançado, né? O primeiro ano é mais básico, não que seja um pouco de informação, na verdade tem muita informação, mas o primeiro ano, vamos dizer assim, é o mais básico,
qualquer pessoa pode fazer. Agora, a pessoa que realmente pretende aprofundar mais o seu estudo, realmente pretende, é um pastor, de repente, que quer saber muito mais, se aprofundar muito mais, ele pode ir seguindo, que é por ano, apesar de serem 4 anos o curso, você vai fazendo por ano, não é? Então, a cada ano você vai, eu quero aprender mais, quero me aprofundar mais, você faz o segundo ano e o terceiro ano, enfim, todos os cursos são fechadinhos, então você não vai ficar com pontas soltas, não é? Você consegue finalizar um curso e continuar para o próximo, não é? Sobre a inscrição. Não precisa de vestibular, não precisa de nada. O que é requerido, lógico, que a pessoa tem um nível mínimo de formação, né? Ele é um curso voltado para pastores, para líderes, pessoas leigas também podem fazer, pessoas da sua igreja, por exemplo, seus membros podem fazer? Pode. Mas sempre a Chuvu, ela é muito pautada na questão ética, pastor Keston, ela é muito pautada nisso. Se um membro se inscrever e botar lá, eu sou fulano de tal, faço parte do Ministério Evangelístico a Caminho de Sião do pastor Keston, em São Bernardo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vou entrar em contato com o pastor Keston. Pastor Keston, essa pessoa, você acha que está capacitada, você acha que tem, que pode, porque muitas vezes a gente não está enxergando aqui, né? A gente não está vendo, por exemplo, se está um membro seu está numa rebeldia e está querendo aprender para tomar os membros. A gente sabe as coisas que acontecem por aí, né, pastor? Muito então, bom. Claro que assim, não é obrigatório que o pastor, enfim, que tem pessoas que a gente não sabe como que é cada pessoa, mas é importante que o pastor, pelo menos que essa pessoa tenha autorização do pastor para fazer, porque são conceitos diferentes, muitas das vezes, que ele vai aprender. Se quiser trazer o pastor junto também, não tem problema. Se quiser trazer o pastor junto, melhor ainda, porque... Mas é muito bom o que vocês estão dizendo, porque essa questão de ética, até porque, por exemplo, eu acho que um membro meu não teria problema nenhum de estar fazendo a Chuvu, porque o que vocês ensinam, eu ensino para eles lá, né? Mas eu veria uma dificuldade para um pastor que não tem contato com a visão, né, judaico-messiânica, a questão teológica, a perspectiva. Por quê? Porque o membro vai aprender mais que ele, vai confrontá-lo, então vai dar choque, né? Então seria muito bom o pastor mesmo primeiro saber, depois o membro. Exatamente. É esse o ponto que nós queremos chegar. Se uma pessoa de uma congregação que o pastor não tem muito esse conhecimento e não queira, que pelo menos o pastor venha primeiro, então. Porque é importante um pastor, ele estar com esse conhecimento, não é? Mesmo que ele não vá e não concorde ou não vá aplicar na igreja dele, se ele conhecer, igual aquela história, né? Vamos conhecer os nossos inimigos, né? Para a gente saber como é que é. Nem que seja dessa forma, você entende? É bom que o pastor realmente conheça e se sinta à vontade para os membros participarem. É importante isso, né? Para não gerar conflito, não gerar briga, porque não é bom que os membros briguem com seu líder, né? Nós temos que ter um respeito às autoridades, então, e o pastor é a autoridade espiritual naquela igreja que ele frequenta, né? Então, isso é muito importante. Então, a inscrição é tranquila no site, né? É só fazer a inscrição, passa por um processo de entrevista, sendo aprovado na entrevista, já começa o primeiro ano, que é também um ano de adaptação. O primeiro ano, como a Lana falou, é um ano de adaptação que a gente vai criar e verificar o relacionamento, é isso que importa. E a gente vai ficar muito próximo das pessoas, não é? Todo mundo que entra na Chuvu não simplesmente entra e é um número esquecido, uma pessoa esquecida. Não, nós temos esse contato com essa pessoa para tirar dúvidas, ela entra no nosso grupo, pode perguntar, ela tem esse relacionamento conosco, entendeu? Da mesma forma, na própria plataforma da Chuvu, elas têm um fórum, elas podem perguntar ali e os rabinos respondem. Então, enfim, essa proximidade, a pessoa não vai ficar totalmente sozinha no curso, não é? Se ela precisar de apoio, ela vai ter o apoio que ela precisa. Muito bom.
A gente está encerrando, eu falei que é a última pergunta, mas eu queria, não posso deixar de fazer essa pergunta aqui. Quais seriam os projetos, Luana e Marcos, de língua portuguesa, né, que está passando? Nós sabemos que a Chuvu em língua portuguesa ela está gateando, né, como nenê, assim, está crescendo aí. Quais seriam os projetos que vocês vão trazer esse ano, né, que já tem em língua inglesa, espanhola, né, que estão mais avançados? Qual que seria as novidades para quem é de língua portuguesa? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Podemos, não, né? Algumas coisas a gente pode, outras nem tanto, mas as surpresas vão surgindo ao longo do tempo, né? A gente tem intensificado aí as transmissões no canal da Ravatami Português, né? Tanto com a nossa sinagoga virtual, né? Que é para as pessoas conhecerem um pouquinho e não terem medo, né? Do que é o serviço. A gente começou com o Kabbalat Shabbat, né? Que é o recebimento do Shabbat, que é uma forma até de desmistificar aquela questão do culto sinagogal, né? Da questão de o que eles estão falando, pastor Kess. A primeira vez que eu entrei numa sinagoga messiânica, eu fiquei horrorizado, porque era só hebraico, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, então se eu estiverem falando aqui, e meu passado, né, eu não venho da igreja, não fui criado na igreja, eu me converti, já vai aí para 18 anos, né? E a questão toda eu falei, opa, não quero voltar para onde eu vim, de ficar falando outras línguas, de coisas que eu não entendo. Eu tô me consagrando a quem? Eu sempre levei isso muito a sério. Então, a gente está desmistificando essa questão. Então, a gente está intensificando as transmissões com o Boi Calá, que é nosso programa toda sexta-feira, também com toda a parte do Remanescente Rebeca, também com a série que também vai ao ar toda terça-feira, falando o Rabino Shapira falando um conceitozinho do livro, e temos as transmissões do Momento em Hebraico, que com o Rabino Shapira falando sobre uma curiosidade da Paraxá, especificamente sobre algum ponto em hebraico que, diferentemente do que as pessoas estão acostumadas a ver naquela passagem específica, e com o pastor Matt, com Tesouros da Torá, também falando sobre algumas curiosidades e alguns comentários rabínicos, ou de sábios, ou de alguém sobre a paraxá da semana, porção semanal, né? Mas os projetos que estão vindo aí, olha, a gente está puxando o Rabino Shapira para ir no Brasil. A gente está tentando aí fazer um congresso, a agenda dele é bastante apertada. Né? A gente está querendo fazer algo não só para o Brasil, mas um grande evento para toda a América do Sul. Nós temos trabalho muito forte, começando no Brasil, mas também no Chile, na Argentina, na Colômbia, com os nossos irmãos. E intensificar também as traduções, né? Nós já temos o Remanescente Rebeca em português, as Boas Novas segundo o Covid-19, o Sidura Havat Olam. Temos também as publicações gratuitas que pensam só, não, são só esses, não, pelo contrário, nós temos várias publicações sobre as festas gratuitamente no site da Chuvu, temos sobre o Ano Novo das Árvores, né, o Tu Bishvat, nós temos sobre o Pessah, temos uma Haggadah de Pessah totalmente explicada pelos rabinos, de forma messiânica, né? Então, os projetos todos são esses, e orar também pela... Tem também o congresso agora na Espanha, eu sei que não é português, mas é um congresso da Europa, então tem muita coisa aí para reunir os alunos da Chuvu todos juntos. Fizeram agora nos Estados Unidos, agora vai ter um na Europa, e aí mais ou menos é isso que ele está falando, que queremos fazer também no Brasil. Muito bom. Então, é o próximo passo, não é? E orar também pelas nossas comunidades de língua portuguesa, Brasil, Portugal, mas também temos Angola, também temos Guiné-Bissau, também temos Moçambique, nós temos as bolsas que são oferecidas, esses alunos desses países africanos, eles estudam conosco na Chuvu 100% gratuito. Tem uma bolsa integral, eles não são cobrados nada, porque nós precisamos desenvolver esses países, e nós sabemos
das necessidades e das dificuldades que tem nesses países. Então, nós buscamos ajudá-los, né? Buscamos dar um apoio aí, não só pelo estudo da Chuvu, mas um apoio também de oração, um apoio espiritual. Sim. Muito bom. Marcos e Luana, eu queria agradecer o tempo de vocês aí, né, por fazer parte desse trabalho aqui, dessa entrevista com o pessoal da Caminho de Sião. Pessoal, para quem não conhece, o Marcos e a Luana são os meus tutores do curso da Chuvu, tá? Eles estão em Portugal. Eu quero agradecer ao Eterno pela vida de vocês e que esse trabalho que vocês estão fazendo junto ao Rabino Shapira seja um trabalho excelente e que muitas pessoas possam conhecer Yeshua, né, que a igreja possa retornar aos princípios da fé, né, é um sonho que eu tenho de ver isso daí. Eu queria agradecer bastante também, queria ver também se há a possibilidade de nós trazermos aqui também o pastor Matt, o Rabino Shapira, o Rabino, no caso, Stein também. Se puder trazer também, eu ficaria muito feliz, tá? Para a gente estar tirando as dúvidas pessoalmente com eles aí, tá? E o nosso canal não é um canal muito grande, mas é um canal que tem aproximadamente 500 pastores aí do conselho, e muitos têm se maravilhado com a visão judaico-messiânica, e eu creio que essa entrevista aqui com vocês aqui, com o pessoal da Chuvu, vai ser um divisor de águas para muitas dúvidas que eles possam ter também, tá? Então eu agradeço, Luana. Amém. Tá? Agradeço o tempo de vocês aí. Só para a gente encerrar, Luana, pode agradecer? Eu queria só agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, falando um pouquinho da Chuvu, aonde está aqui com você, né? Já conhecemos você há bastante tempo e é muito, muito bom. Muito, muito bom. E para a gente encerrar, a gente que gosta de falar muito, né? Eu queria ler um trechinho do Remanescente Rebeca, é bem rapidinho. Pode ficar à vontade, para esses pastores, todos que estão nos assistindo, pode ficar à vontade. É um texto que o Rabino Shapira fala logo na introdução do livro, na página 26. Ele fala assim: infelizmente, muitas pessoas hoje ganham grande conhecimento sobre a Torá, sobre o judaísmo, sobre interpretação rabínica e muito mais. Mas ainda assim, erram o alvo ao desbloquear a Torá como uma ferramenta prática para seu estilo de vida e conexão pessoal com Deus. A Torá nunca teve a intenção de ser uma ferramenta teológica, mas sim uma ferramenta que altera nosso estilo de vida, nosso relacionamento com ele e, ainda mais importante, nosso relacionamento com os outros. Isso que importa, nosso relacionamento com o Eterno, nosso relacionamento com os outros, com o nosso próximo, com vocês, com a igreja, com todo mundo. É isso que é viver a Torá, não é? Muito bom. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Eu queria agradecer mais uma vez, tá? E esse dizer do Rabino foi fantástico, porque é isso que a restauração visa, trazer comunhão, né? Teologia é coisa criada pelos gregos, né? A Torá, ela é um estilo de vida. É verdade. É verdade. Okay? No nosso Machia. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom, Marcos. Shalom, quero agradecer mais uma vez, tá bom? Agradece o Rabino Shapira por mim aí. Com certeza. Obrigado. Shalom, shalom. Shalom.